Meu irmão, minha irmã, vamos refletir a palavra de Deus. Nos coloquemos diante de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide a anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram um corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje um cenário interessante, um cenário que nós encontramos dois diálogos. No primeiro diálogo, nós vemos Jesus e as mulheres, em que Cristo ressuscitado convoca as mulheres, se revela. As mulheres buscam a Jesus porque o amaram e o amam. E nesse encontro, Jesus que se revela a elas, e esta revelação é graça e iniciativa amorosa do Senhor, na qual elas recebem a missão de anunciar aos discípulos: Ide a Galileia e lá me verão. Nesse diálogo é iniciado o alegrai-vos. O alegrai-vos da ressurreição. O alegrai-vos da presença de Jesus ressuscitado. A notícia que nos dá vida. E nós cristãos que somos convocados a anunciar Jesus ressuscitado. No segundo diálogo que o Evangelho nos apresenta é o diálogo entre os guardas e os sumos sacerdotes, os chefes de sacerdotes, no qual os guardas recebem a missão totalmente oposta e diferente. A missão de espalhar uma falsa notícia, que os discípulos tiraram Jesus do túmulo. Falsas notícias que, como hoje, circundam a nossa vida. Falsas notícias que não nos deixam perceber a verdade. Falsas notícias que ocultam a vida proposta por Deus. Falsas notícias que nos tiram a esperança. Falsas notícias que não deixam a vida resplandecer em sua glória.
Como cristãos, somos chamados, ainda nos dias de hoje, a buscar discernir a verdade da falsidade. A verdade que nos leva à vida plena, que nos conduz à esperança, que direciona a nossa fé. As falsas notícias implantadas que nos causam medo, nos causam dor, nos tiram a esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, que vivendo nesse tempo de Páscoa, sabamos vivenciar a boa nova de Jesus Cristo. Alegrai-vos. Fiquemos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.